A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. Como anda a sua luta contra o pecado? Há uma exortação na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, que diz assim: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Eu sei que todos nós lutamos, sobretudo aqueles que querem agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Nós que buscamos a Deus e queremos viver a santidade, nós queremos sim lutar e vencer o pecado. Mas nós não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de elevar a luta nesse nível, lutar até o sangue contra o pecado. Dar realmente nossa vida, a vida de oração, a busca de Deus e cada dia lutar para vencer o pecado. Nós sabemos que existem os pecados capitais, os pecados que geram todos os outros. E na verdade nós temos que conhecer o adversário que lutamos, saber as nossas fraquezas, conhecer de fato, este pecado que temos que lutar, aquele tão falado pecado de estimação, aquele que a gente mais evidentemente está em evidência na nossa vida, mais evidentemente temos que lutar. Mas todos os pecados, até mesmo os pensamentos, contrário a Deus. Primeiro nós temos que nos convencer que somos pecadores, entender que o diabo, o demônio, é o autor e princípio do pecado, e entender que o pecado tem uma finalidade: nos afastar de Deus. O pecado tem para nós um projeto contrário ao de Deus. Então precisamos lutar contra isso, contra os pensamentos que não são de Deus, contra os sentimentos que não são de Deus, contra as atitudes, as ações, os sentimentos que não são de Deus. E a gente vai começando essa luta e vamos intensificando ela a cada dia. Por exemplo, a falta de perdão é um pecado, a falta de caridade é um pecado, a falta de amor é um pecado. Então, você imagina, existem os pecados contra a castidade, existem os pecados contra o outro, contra o próximo, existem os pecados da mente, os pecados da alma, do coração, existem os pecados da convivência humana, o egoísmo, a luxúria, o apego, a preguiça e tantas outras coisas, o orgulho, a desobediência, a arrogância, a presunção. Então tudo isso, a própria incredulidade, tudo isso é uma luta constante. Então esses dias eu me emocionei com uma pessoa que me dizia assim: Rodrigão, eu tenho lutado tanto contra a incredulidade, eu sou uma pessoa que facilmente, eu vi meus pensamentos de incredulidade, de dúvida, de incerteza, de falta de fé. Olha que bonito, luta até o sangue. Aí ela fala, quando vê uma coisa, que alguém dizendo uma coisa contra o evangelho, contra Deus, aquilo fica batendo na cabeça dela, latente, E ela tem essa luta para não cair naquela dúvida, naquela incredulidade. Quando ela se decepciona, então ela já quer largar a fé. Veja, assim outro vai lutar contra a gula, contra a luxúria, contra o adultério, contra a mentira e contra a pornografia ou contra a injustiça e tantas outras coisas que a gente tem que lutar o tempo todo, lutar contra essa natureza humana que é pecadora, Então é uma luta. Agora a gente não pode baixar a guarda e nem desistir. A gente não pode desanimar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas hoje vamos entender, será que a gente não pode lutar um pouco mais? Será que a gente não pode intensificar mais ainda a nossa luta? Será que a nossa luta não está num nível muito baixo e nós temos que levar na luta até o sangue, na luta contra o pecado, dar a nossa vida para de fato viver para Cristo e agradar a Deus? E tenha certeza, quem ama a Deus guarda seus mandamentos. Assim, vivamos intensamente essa luta, não sozinhos. Lutamos com Cristo, revestidos pelo seu sangue, na força da tua morte e ressurreição e para a glória de Deus. Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.